Ah, seleção brasileira. Como é bonito ver a seleção brasileira jogar, né? O que você acha? É tão lindo, dá gosto de ver, ligar a televisão e assistir a seleção brasileira, aquela camisa, né, amarelinha, aqueles penteados dos jogadores tão bonitinhos, chuteirinha colorida, seleção brasileira. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vem comigo. A seleção brasileira de futebol, meu Deus do céu, eu tenho evitado falar, mas não tinha como passar batido desse assunto. Seleção brasileira. O que eu acho? Minhas sinceras opiniões sobre a seleção brasileira, mas antes eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal W Voz, o canal que dá voz, a voz sincera, a voz da opinião. E a gente aqui fala, debate alguns assuntos interessantes, talvez até um pouco desagradáveis, mas não poderia passar batido esse tipo de assunto aqui sobre seleção brasileira. Então, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, acione o sino de notificações e aproveite também, a gatinha aqui confirmou, se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? Eu sou o Will Rodrigues e aqui eu vou falar sobre seleção brasileira. Gente, eu vou dar aqui, goste você ou não, a minha opinião, a minha sincera e humilde opinião a respeito da seleção brasileira, né? Bem, hoje esse vídeo está sendo gravado um dia após o aniversário de 10 anos da goleada da Alemanha em cima do Brasil por 7-1, em pleno Brasil, né, no Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo 2014. Então, agora no dia 8, né, de julho, aí fez aí 10 anos da goleada histórica da Alemanha em cima do Brasil. E eu vou falar para vocês aqui, vou confessar algo que naquela época eu torci para a Alemanha. Eu já torcia para a Alemanha, já era aquele bafafá de Neymar, que não sei o que, já era aquela frescurada toda. E desde aquela época, antes daquela época, a seleção brasileira já não era mais a mesma coisa, né? Quem viu Ronaldo, quem viu Rivaldo, quem viu Ronaldinho Gaúcho, quem viu Kaká, Cafu, Roberto Carlos jogando, não se conforma com essa geração de jogadores que a gente tem visto atuar com a camisa da seleção brasileira. Jogadores que muitas das vezes você nunca ouviu falar na sua vida. Você simplesmente ligou a televisão para assistir um jogo do Brasil e tem ali 6 a 8 jogadores que você nunca ouviu falar, né? Por quê? Porque os empresários é quem mandam na CBF. Não vai para a seleção brasileira os jogadores que jogam bem. Alguns sim, mas aquele que tem um empresário mais forte, né, os patrocínios, é quem mandam na CBF. Não é uma convocação sensata, bem friamente calculada, analisada para saber quem é o melhor, qual é o melhor jogador, quem pode render mais com a camisa da seleção para determinada posição. Não é assim que funciona. Na época também já tinha isso, mas você tinha talento. Além de empresários, você tinha um talento. E você tinha jogadores que eles vestiam, sabiam o que representava, vestia a camisa amarelinha da seleção brasileira, tá? E claro, os mais antigos, vamos falar aqui de Gerson, de Zico, do Pelé, jogadores aí mais antigos, em gerações anteriores à minha geração, não ganhavam a fortuna que esses jogadores de hoje ganham para jogar o futebol mequetrefe que eles jogam, né? Então é muita grana, jogadores aí com 17, 18 anos de idade já ganhando fortunas, mas na hora de vestir a camisa da seleção brasileira é frescura. Hoje em dia é tecnologia, a bola é mais leve, né? A chuteirinha coloridinha que ajuda a proteger o tornozelinho, né? As travazinhas tá tudo de acordo, né? O penteado nem se fala, tem que estar na régua. Até cabelo colorido os caras querem usar vestindo a camisa da seleção brasileira. Ou seja, virou bagunça.
É uma seleção de bagunça. Não sabe o que é vestir a camisa da seleção brasileira. Jogadores mais antigos, volto a repetir, não tinha essa frescurada toda. Simplesmente era grama. Podia ter, sei lá, jogar no concreto, mas jogava o futebol, ralava a bunda no chão, porque sabia que vestir a camisa da seleção brasileira significava muito. E hoje eles simplesmente não estão nem aí para a camisa da seleção. E a desculpa é o quê? É o gramado. Não, a medida do campo ela atrapalha, porque o campo está maior, ou o campo está reduzido, a grama, o meião, gente, o meião, um furado, eles furam o meião, porque para ajudar a circulação da panturrilha, a circulação sanguínea, é muita frescurada, O jogador é Vinícius Júnior, é Lucas Paquetá com as dancinhas. Acabou. E um monte de bobão bate palma pra esses caras. Porque eu sei o que, a bandeira contra o racismo. Meu irmão, você ganha para jogar futebol. Pelé sofreu preconceito. Vários jogadores sofrem preconceito. E aí vem um cara midiático, se aproveitando do seu oportunismo. Não estou falando aqui apoiando o racismo. Racismo, preconceito é ruim em todos os pontos. Tem que ser combatido. Mas não é com falácia, não é com mídia, é com atitude. Pelé ia lá, jogava a bola dele e calava a boca de todo mundo com o futebol dele. Conquistando títulos, honrando a camisa da seleção brasileira. Ele poderia falar um monte de bobagem, mas o que interessava era bola no pé. Coisa que esses jogadores falam muito, dançam muito, é muito o cortezinho, é muito cabelinho, muito espelhinho, muita mídia e pouco futebol. Então, a minha sincera opinião é que o Brasil nos próximos, botar aí 20 anos, não vai ganhar absolutamente nada. Não é porque não tem jogadores bons, não. É porque tem jogadores que se importam mais com a sua imagem, com o seu cabelinho, com a sua chuteirinha, com os patrocínios, com as marcas, do que vestir a camisa da seleção brasileira. Na hora de cobrar pênalti, parece um monte de franguinho, um monte de galinha ciscando. Gente, pelo amor de Deus, quem viu o Ronaldinho Gaúcho, quem viu o Ronaldo Fenômeno, quem viu o Adriano, quem viu o Rivaldo, quem viu o Kaká, quem viu Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Militão na zaga. Meu irmão, que Militão na fila do pão? Jogadores que, cara, você olha, não tem perfil nenhum. Não tem perfil nenhum para vestir a camisa da seleção brasileira. E pode botar o técnico que for, meu irmão. Pode colocar, pode ressuscitar Lazzaroni, pode ressuscitar o Zagallo. Não dá jeito de uma geração fraca, de jovens fracos, que se paga cada vez mais caro, é uma fortuna cada vez maior, por conta de jogadores que se aproveitam da mídia e na hora que tem que botar a bola no pé e jogar um futebol que preste, não joga. Você falou que o Vinícius não sabe jogar bola? Cara, uma coisa é saber, outra coisa é você colocar em prática aquilo que você sabe. Parece que tem muita coisa. Então, assim, há muita coisa perturbando a cabeça desses jovens. E às vezes é a própria vaidade. Em primeiro lugar, a própria vaidade. Então tem que colocar a vaidade de lado. Vestir a camisa da seleção brasileira não é vestir a camisa do Flamengo, não é vestir a camisa do Real Madrid, não é vestir a camisa do Internacional, do Grêmio, do Atlético. Cara, seleção brasileira é sagrado. Eu sou flamenguista. Eu também entendo que vestir a camisa do Flamengo, do seu time que você torce, tem que honrar a camisa do time que você torce. Mas quando você vai para a seleção brasileira, meu irmão, quantos têm a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira em uma competição? Principalmente quando se trata de competições Copa do Mundo. Aí você vê um monte de jogador frufruzinho, um monte de jogador cheio de nome toque, um monte de jogador cai. E eu tô aqui isentando o Neymar não, que é outro também, jogador fraco, que toda a mídia que foi levantada, toda a situação que foi levantada ao Neymar,
você transformou em título e vai acabar a carreira sem ganhar um título de jogador, de um troféu de chuteira de ouro. Por quê? Porque não colocou a sua carreira em primeiro lugar. Primeiramente foi os patrocínios, os empresários, é o dinheiro que sempre falou mais alto e ainda fala. Vestir a camisa da seleção brasileira, antes para o jogador, era o auge, era o topo, era a honra máxima, jogar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E às vezes ser convocado já é uma grande vitória, porque quantos sonhos, quantos meninos têm o sonho de ser convocado, que joga futebol, que treina para ser convocado para uma Copa do Mundo, por um amistoso que for, e não tem a oportunidade que esses jogadores cheios de mimizinho, cheios de frufruzinho tem e não honram. E não honram. Então, gente, nos próximos pelo menos 20 anos, vamos botar aí 4 Copas do Mundo, né? Vamos botar aí 4 em 4 anos. E agora até a Copa do Mundo virou bagunça. Porque antes era um país sede, agora vai ter Copa do Mundo, vai ter 3 países diferentes. Cara, é uma bagunça. A própria federação, a própria organização virou bagunça. Querem inventar um monte de coisinha. Sabe? Um monte de coisinha. Agora a Copa do Mundo vai ser em 3 países diferentes. Bagunça. Bagunça. E o futebol vira... O Brasil já é uma bagunça. O país Brasil é uma bagunça por si. Principalmente nesses últimos anos aí. Uma bagunça política. Uma bagunça moral. E o futebol pelo mesmo buraco. Decadência é a palavra que eu uso. Brasil, ninguém respeita mais o futebol brasileiro. Você vai enfrentar o Brasil, você já pensa de quanto você vai ganhar. Quanto a gente pode ganhar? De 3-1? A gente pode aplicar o mesmo 7-1 que a Alemanha aplicou naquela ocasião. Os jogadores que jogam contra o Brasil, tirando as seleções mais, até as seleções mais fracas, teoricamente, vai lá e faz frente com o Brasil. E aí? E quanto mais um Uruguai, quanto mais uma Argentina, uma Colômbia. Seleções que, teoricamente, não tinha nem condição de competir com o Brasil algumas décadas atrás. E agora, chacota. Jogar com a seleção brasileira não tem mais nenhum temor, ninguém tem medo, ninguém respeita mais, é muita frescurinha, é muito jogadorzinho, entendeu? Então, minha sincera opinião, pode esperar aí 4 Copas do Mundo, o Brasil não vai ganhar absolutamente nada, porque o futebol, a CBF, é uma bagunça, assim como o país Brasil também é, e aí cada um tem o que merece. Essa é a minha humilde opinião. Até a próxima.